Olá, Thiago Fernandes trouxe a informação de que o atacante Bruno Rodrigues teria recebido um aumento salarial. E na minha opinião é tudo justo, porque o Bruno hoje é o principal atleta do Cruzeiro. É um jogador que tem desempenhado um excelente futebol. E o jornalista Thiago Fernandes fala que o Cruzeiro tem interesse em comprar o jogador. Só que eu falo pra vocês, o Cruzeiro corre seríssimos riscos de perder o Bruno Rodrigues, porque tá deixando muito o tempo passar, o jogador vai se valorizando no mercado e se aparecer uma proposta, o Cruzeiro teria que igualar a proposta. Hoje o próprio jornalista Thiago Fernandes fala que o Cruzeiro não tem um valor estabelecido para comprar o jogador, mas que prometeu à diretoria do Tombense e também aos representantes do jogador que iria apresentar uma proposta para o atleta até o mês 6. Só lembrando a vocês, o Cruzeiro não tem opção de compra estabelecido no contrato. O Cruzeiro tem uma prioridade de compra, ou seja, se aparecer uma equipe e oferecer 10 milhões de reais, o Cruzeiro teria que igualar a proposta da equipe para continuar com o jogador. Então, se eu fosse o Cruzeiro, compraria agora, que a Tombense não tem nenhuma outra proposta para o atleta, porque a qualquer momento pode chegar, por exemplo, Palmeiras e oferecer 7 milhões de reais, e aí o Cruzeiro vai ter que se virar nos 30 para tentar comprar o jogador, para igualar a proposta. O aumento salarial é totalmente justo. Eu vou colocar na tela para vocês um recorte que eu separei das palavras do jornalista Thiago Fernandes. Concedeu um aumento salarial ao Bruno Rodrigues, ele teve algumas questões do contrato reformada, ainda permanecem as cláusulas do antigo empréstimo, mas em relação à quantia paga ao Bruno Rodrigues, o valor foi bem aumentado. Então ele teve um aumento salarial nesse momento para que o Cruzeiro não tenha a possibilidade de perdê-lo na próxima janela de transferências. Lembrando, nesse contrato atual do Bruno Rodrigues, mesmo já renovado, mesmo que já tenha esse reajuste no salário, existe uma cláusula que permite que, se houver uma proposta do exterior, o Cruzeiro é obrigado a liberá-lo. Lembrando que ele pertence ao Tombense, está emprestado ao Cruzeiro, e o Cruzeiro prometeu ao Tombense e ao staff do jogador, que é liderado pelo empresário Eduardo Duran, que fará uma proposta para que ele permaneça no Cruzeiro em definitivo. O Bruno Rodrigues está emprestado ao Cruzeiro até dezembro desse ano e teve agora o seu contrato modificado com um aumento salarial. Pois é, mas teve o contrato modificado, teve aumento, isso não mexe na multa. Não mexe na multa. O contrato, você falou que obedece às cláusulas que já estavam e que permanecem. Mas teve algum movimento do Cruzeiro para comprar o Bruno Rodrigues? E quanto custaria o Bruno Rodrigues? Até o momento não foi definido esse valor, até porque não existe um valor prefixado no contrato de empréstimo. O que existe hoje é que o Cruzeiro tem a preferência da compra, ou seja, se algum clube chegar e apresentar uma proposta que agrade o Tombense, o Cruzeiro pode cobrir essa proposta, ou igualar essa proposta, que ele consegue levá-lo em definitivo. A questão é, o Cruzeiro ainda não apresentou uma proposta para o Tombense, mas prometeu que até julho deste ano, quando a janela reabrirá, o Cruzeiro fará uma proposta para tentar a compra desse jogador em definitivo. O valor Seguinte, família, nem sequer deu tempo de respirar e amanhã nós já teremos outra partida do Cruzeiro. O próprio Cruzeiro divulgou nas redes sociais que já temos mais de 20 mil ingressos garantidos, ou seja, está praticamente esgotado a venda de ingressos, pouquíssimos disponíveis. E o Cruzeiro divulgou a lista dos relacionados com os seguintes jogadores: o Anderson e o Cabral no gol, os defensores Igor Formiga, Kaique Bruno, Lucas Oliveira, Luciano Castan, Marlon Neres e William. Mais uma vez o zagueiro Reinaldo de fora da lista dos relacionados. No meio de campo nós não tivemos o retorno do Daniel Júnior. Os nomes que estão relacionados são Felipe Machado, Matheus Vital, Matheus Jussa, Neto Moura, Nicão, Ramiro, Richard e o Alisson. Eu particularmente gosto muito do Alisson, acho uma boa entrar no lugar do Ramiro, mas não acredito que seja o momento certo. Até porque quando o Ramiro estava jogando mal, o nosso treinador manteve o Ramiro de titular. Agora que o Ramiro fez um grande jogo, ele vai ter que manter de novo o Ramiro de titular. Já no ataque, nós teremos Bruno Rodrigues, Gilberto, Henrique Dourado pela primeira vez, Rafael Bilu, Stênio e também o atacante Wesley. Gilberto, presta atenção, Henrique Dourado já está relacionado. Se você ficar errando gols como errou contra o Grêmio, é pegar banco de reservas. Você ficou até o final da partida porque não tinha outro jogador com as suas características no banco de reservas, o que agora o Cruzeiro tem. Ou seja, se a oportunidade aparecer, balance as redes. Se não, vai mofar no banco de reservas porque o Henrique Dourado vai começar a ter oportunidades com o nosso treinador. Agora, família, até peço a vocês, deixem aqui nos comentários o seu palpite para a partida de amanhã. Uma partida importantíssima para o Cruzeiro. E para encerrar o nosso conteúdo de hoje, eu separei para a Nação Celeste
um comentário da galera lá do Sul. Isso mesmo, fiquei bastante de olho e vi o comentário do que a galera tá falando do Cruzeiro. Principalmente a galera lá gaúcha que torce pro Inter e também torce para o Grêmio. Alguns falaram que se impressionou com a intensidade física dos jogadores do Cruzeiro. Outros criticou o Grêmio, falando que o Cruzeiro é uma péssima equipe que não poderia perder nunca para o Cruzeiro. Olha só, família, antes de colocarmos o corte aqui para vocês, vou me despedir. Agradeço demais pela presença, um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Agora fiquem com os cortes da galera do programa Os Donos da Bola do Rio Grande do Sul. A dificuldade dos 3 meias, que foi a grande virtude do Grêmio até aqui nesse ano. Quando Natan, Cristaldo e Vina se ter posse de bola, e o Grêmio vai conseguir de alguma maneira conter o adversário. O que nós vimos no jogo? Nós vimos um adversário sempre na frente, um adversário sempre melhor posicionado, um adversário aparentemente inclusive mais forte que o Grêmio fisicamente, passou por cima do Grêmio, poderia ter vencido o jogo com muito mais tranquilidade do que venceu, e o Grêmio sai dessa partida cheio de dúvidas. E o principal ponto, para mim, o principal ponto de interrogação, e para mim até definitivo, né? Mas que é um ponto de interrogação porque é apenas um jogo. Natan e Vina... As gravidades que nós temos que colocar no processo. O Grêmio perdeu para um dos piores times do campeonato. Eu não sei se é tão pior assim. O Grêmio perdeu para um Cruzeiro que provavelmente vai brigar contra o rebaixamento nesse campeonato. Tá, mas o Cruzeiro não foi competitivo. E não só perdeu, foi dominado. Tá, mas o Cruzeiro não foi competitivo. Hã? O Cruzeiro não competiu, não foi competitivo. Mas é ruim. Não, mas competitivo é uma virtude. O Grêmio nos passou uma ideia de estar bem melhor que o Cruzeiro. O Grêmio nos passou essa ideia. E o choque foi justamente a gente observar o jogo e perceber o contrário disso. Eu acho que foi grave o que aconteceu. Parabéns, Baldasso, por não passar pano. E o JBA...